Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Assim como o ouro ele é provado pelo fogo, fogo queima as impurezas e o que resta ali, no final do processo, é um ouro puro e valioso. O fogo queima todos os resíduos e tudo aquilo que não é realmente ouro, não é realmente parte deste valor. Aquele fogo vai retirar do ouro toda a impureza, tudo aquilo que está acumulado junto e que precisa ser banido, extirpado, retirado. Assim a nossa fé, desde a queda de Adão e Eva, ela é provada para ser aprovada. E esta prova não faz sentido à nossa carne. Assim como não fez para Abraão, quando Deus pediu para ele um filho, aquilo parecia sem sentido, absurdo. É muito importante, como diz Provérbios capítulo 3, do 5 ao 7, que nós não venhamos estribar o nosso entendimento, mas confiar no Senhor e fazer o bem, incluí-lo naquilo que estamos fazendo. Amados, a nossa mente, desde a queda, ela é muito limitada. Como Jesus disse para Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entende, Pedro, mas depois você vai entender. Confiar no Senhor, como José, que fez tudo certo, e por obedecer a Deus foi parar na prisão, Daniel foi parar na cova dos leões, e Sadraque, Mesaque e Abdenego foram parar na fornalha. Por ser fiel ao Senhor, por um tempo, parece que é só o fogo depurando ali o ouro. Não faz sentido. Como quando Moisés foi obedecer ao Senhor e chegou diante de Faraó, e por um momento parece que a coisa piorou. Como aquele homem que foi até Jesus pedir pela sua filha que estava doente e por um momento aparentemente piorou porque a menina morreu. Assim muitas vezes o homem que está buscando o Senhor não compreende este fogo purificador e entenderá depois, mas bem no olho do furacão muitas vezes a pessoa não pode cair na tentação de tentar entender o porquê. Sabendo que os nossos sentidos são limitados desde a queda, mesmo sem entender, louve a Deus, continue fazendo o bem, continue alimentando a sua fé. Isso é muito importante, amados. Nós vemos em toda a palavra de Deus que aqueles que andaram com o Senhor foram primeiramente provados e depois foram aprovados. Isto é algo que nós não compreendemos, mas é sempre para o nosso bem. Se tentarmos entender ou tentarmos computar, analisar, nós acabaremos perdendo o processo e acabaremos ficando escandalizados. Mas se nós permitirmos que o fogo queime as cordas, sairemos após o processo totalmente diferentes, porque Deus sabe como trabalhar. Amados, a fornalha da aflição, muitas vezes, é algo que o crente fiel, o cristão sincero, não entende no momento. Mas uma coisa importante é que o Senhor coloca paz, o Senhor fala com ele, o Senhor o consola, o Senhor dá ânimo para perseverar. Isso é muito importante, amados. É muito importante quando a pessoa ela está sendo provada pela fidelidade, a fé dela só está aumentando, só está se purificando. Quando Paulo foi 3 vezes tentado e ele orou, o Senhor disse, olha, através dessa fraqueza, deste processo, você vai ter mais ainda do meu poder e da minha revelação. Muitas vezes, amados, nós não entendemos como as coisas acontecem. É um grande mistério. E é muito importante não se estribar no nosso entendimento, mas confiar no Senhor, adorá-lo e perseverar fazendo o bem, continuar alimentando a sua fé. Guarda isso no seu coração, porque não fique perplexo e não fique tentando entender, porque aquilo que Deus quiser que você entenda, Ele vai te revelar.
aquilo que for importante no processo ser dito, porque as coisas ocultas pertencem a Deus, diz Deuteronômio 29:29, mas as coisas reveladas pertencem a nós. Portanto, quando você está num processo que você não está entendendo, e você está orando e tem paz, continue fazendo o bem, alimentando a sua fé, porque esta prova não vai durar para sempre, e nem vai te matar, te esmagar, nem vai tirar a sua fé. Essa prova só vai queimar as impurezas, assim como queima as impurezas do ouro. Muitas vezes não compreendemos o porquê a vida é realmente assim, pois o nosso intelecto humano, nossa capacidade de perceber o quadro inteiro é muito limitada. É como uma criança que diz: pai, o senhor não me ama, porque se o senhor me ama, não deixará ela me dar uma vacina. Aí está. Muitas vezes, amados, a criança ela não consegue compreender o amor do pai, mas ali está o amor do pai. Assim, muitas vezes não compreendemos, muitas vezes, mas Deus que conhece o quadro todo e que Ele sabe exatamente o que está fazendo para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando você não entender, diga: mas Deus está comigo, mas infalivelmente Ele tem planos de paz e final feliz para mim. Sabemos que o cristão passa por muitas turbulências, por muitas situações, mas ele nunca é desamparado, nunca sem paz. E tudo que Deus permite é para o bem, para o crescimento, para o amadurecimento. Muitas vezes você pode pedir algo, como pediu para Abraão, algo que não faz sentido, mas é só para que você seja realmente provado se você vai ser fiel ou se você vai tentar usar o raciocínio e se livrar de uma maneira carnal. Amados, isso é muito importante. Compreender que a cova que Davi estava, fugindo de Saul, se escondendo de caverna em caverna nas covas, era temporário. E ele não murmurava, não desistia de Deus e continuava escrevendo seus salmos. Quantos cristãos no Antigo e Novo Testamento passaram por situações assim? Mas não murmuraram, não desistiram, não desanimaram, não se escandalizaram. Quantas vezes o cristão ele é atacado? Às vezes nem é uma prova de Deus, é um ataque das trevas. E se a pessoa manter firme, alimentando sua fé, sabe, se alimentando da graça, o Senhor vai falar. Dá um tempo para o Senhor, assim como Daniel deu 21 dias. Dá um tempo para o Senhor, Ele vai falar, Ele vai esclarecer, Ele vai te tirar dessas, porque muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. O Senhor sabe como te tirar da prova. Ele sabe como te tirar da cova, da prisão. Ele sabe como te tirar dessa situação de desemprego, de dívida, de doença. Ele sabe como te tirar. Ele tem como alimentar a sua fé. Ele tem como esclarecer a sua fé. Ele tem como purificar a sua fé. E você sairá mais do que vencedor. Não só com a certeza da vitória, mas com uma experiência, com um caráter mudado. Amados, quando estiver na prova, não murmure, não desanime, não desista, não coloque os pés pelas mãos, não se precipite. Quando estamos num deserto, é muito importante cuidar com o que falamos, porque conforme a semeadura no deserto, nós saímos ou permanecemos nele por décadas. É muito importante compreender. E quando estamos sendo provados, é importante vigiar, é importante adorar, é importante alimentar a sua fé e continuar fazendo o bem. E continuar fazendo aquilo que você já sabe que é o correto, segundo a tua condição atual. Não tente entender, não desista, não se desespere. Isso tem saída. Para tudo que você está passando tem saída. Para tudo tem solução. Para tudo tem vitória. Deus tem como falar com você. Deus tem como te guiar se você não se escandalizar. Se você não for para a carne. Se você não desistir de tudo. Se você perseverar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E você vai ver que Deus confirmará. Veja como Deus foi bom para com Jó e o final que o Senhor deu para ele. Isso ainda não é o fim. Não pense que Deus não te ouviu. Não pense que isso acabará mal. Não pense que não tem solução. A solução está vindo ao teu encontro.